da revista número 5, Os Fundamentos Teológicos da Bíblia. Hoje a lição número 4, Surgimento do povo hebreu. Eu vou ler Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Gênesis 12 é assim, né, um divisor de águas, vamos dizer, do livro de Gênesis. Quer dizer, o livro de Gênesis ele tem duas partes nitidamente separadas. De 1 a 11 seria, a gente poderia chamar assim de pré-história, desde Adão até antes de Abraão. Então, coisas genéricas assim que aconteceram com a humanidade toda. E a partir do capítulo 12 vem, né, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então é a história do povo israelita, do povo hebreu, enfim, como que a gente queira chamar. Alguns falam judeu, né? Então os judeus já não gostam de ser chamados de judeus, vamos dizer, porque existe toda uma história por trás dessa palavra. Eles preferem ser chamados de israelitas. Porém, por outro lado, né, os israelitas também na Bíblia são aqueles que moravam no Reino do Norte e que foi levado em exílio, foi misturado e tal e coisa. Então, nem sempre é fácil dizer de quem a gente está falando. Então, os israelitas, enfim, né, e nós somos também israelitas nesse sentido, porque temos a fé de Abraão, Isaac e Jacó, né, porque Jacó que foi mudado de nome para Israel, né? Então nós somos israelitas, como se diz assim, e foram implantados, né? Foi feito a planta foi tomada e enxertada na raiz. Então nós somos enxertados nesta raiz que é isso aqui, Abraão, Isaac e Jacó. Então esses capítulos são essa segunda parte, por isso também que eu dividi em duas lições. Quer dizer, quando eu escrevi essas revistas, eu estava com um desafio tremendo diante de mim, compactar a Bíblia em 52 lições, e para conseguir fazer isso de uma forma mais otimizada, eu tive que analisar também a densidade temática de cada livro. Então eu não poderia tratar em uma lição de todo o livro de Gênesis, que é totalmente denso tematicamente, e depois, lá numa outra lição, falar numa lição inteira sobre o livro de Oséias, digamos assim, né? Aí ficaria totalmente desproporcional. Então eu procurei dar uma equalizada, vamos dizer assim. Por isso, 2 lições sobre o livro de Gênesis. E então esses livros, né, que Moisés escreveu, o Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são muito densos, eles são muito resumidos, eles resumem ali, né, milhares de anos. Gênesis mesmo é milhares de anos resumido em um livro, e depois Êxodo, Levítico e tal, né, também resume muita coisa, é muito compacto. Então por isso que a primeira revista trata só dos primeiros 6 livros da Bíblia, e aí os outros têm que recuperar o atraso, né? Nas outras 3 revistas eu tenho que tratar do resto dos outros 60 livros, né? Tem que compactar, mas por causa disso, porque é muito denso. O primeiro assunto, o poder de Deus na vida de Abraão. Então a gente sabe que Abraão, ele recebeu um mandamento de Deus. Atos 7, 2b e 3, lá está escrito: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7, 2 e 3. Interessante como ele diz aqui, né? O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Porque muitos pensam como é que Deus se comunicou com Abraão, como é que Deus falou para Abraão fazer isso. Deus falava muito com as pessoas, fala até hoje com a gente, né? Então as pessoas que não creem em Cristo, eles perguntam, né, como é que Deus fala, né? Como é que você fala que Deus fala com você, né? Então é difícil para as pessoas entenderem como é que Deus
fala com a gente. Mas aqui diz que Deus apareceu para Abraão. Ok, então nesse caso foi mesmo, né, uma coisa bem mais concreta. Abraão viu a Deus. E também, né, Deus veio ali com mais 2 anjos e visitou Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão teve várias experiências com Deus, bem concretas. Mas ele também teve aquela experiência, né, que ele, deitado à noite, olhando para o céu, viu as estrelas e Deus disse, né, você está vendo essas estrelas? Pois então, a tua descendência vai ser, né, maior como essas estrelas, né? Então, é algo assim, né, eu tive algumas experiências, vamos dizer assim, uma certa similaridade com isso, né, como uma vez que eu estava caminhando e começou a chover, e eu senti que aquela chuva era algo especial, era algo diferente, e ao invés de sair correndo e tentar me esconder em algum, né, em algum lugar, não, eu fiquei parado, né, porque eu sentia assim, estava sentindo assim, como se fosse Deus assim me falando assim que essa chuva era como se fosse a graça dele, né? Então assim um exemplo, né, como Abraão olhando para o céu via as estrelas e Deus falou para ele, olha essas estrelas, né, são como os teus descendentes, né? Então assim experiências que a gente tem com Deus. O Salvador que havia sido prometido a Adão e Eva deveria vir através de Abraão e seus descendentes. Então Abraão, ele sofreu muito, ficou esperando até a idade avançada, 99 anos, para receber essa promessa. Né? Porque é um pouco engraçado, né, de você receber uma revelação dessa, olhar para o céu e Deus te falar, olha as estrelas, tantos vão ser os teus descendentes, e aí você pensar, poxa, eu estou com 99 anos de idade, Deus prometeu, olha que meus descendentes seriam tantos, né? E eu não tenho nenhum filho, né? Quer dizer, só que não foi com 99 anos de idade que Deus, melhor dizendo, que Abraão e Sara, né, fizeram aquele erro de, enfim, gerarem Ismael através da escrava egípcia. Foi antes, né? Foi acho que 12 anos antes. Eles fizeram esse erro e esse erro gerou muitas consequências ruins. Toda essa briga que está existindo no Oriente Médio, a origem está ali. Né? Há 4.000 anos atrás, que são os descendentes de Ismael. Então Abraão também ele fez vários erros. Quer dizer, vários, esse foi um deles. Ele teve, por exemplo, o erro de falar que Sara era a irmã dele e tal, né? Ele fez vários erros. E mesmo assim, ele é denominado pai dos crentes, Romanos 4,16. Então isso para nós é uma lição, é um ensino, que a gente não deve olhar para esses personagens bíblicos e pensar, não, eles eram perfeitos, eles não tinham falhas, eles nunca faziam nada errado. Mas nós fazemos muitas falhas e tal. São 2 tipos totalmente diferentes de pessoas, eles e nós, né? Muitos pensam assim, não, eles, nossa, eles estão em outro patamar, eles estão lá 10 degraus acima de nós e nós nunca vamos alcançar eles. Não, eu entendo pela Bíblia que eles eram tão seres humanos como nós, só que eles foram fiéis, se esforçaram como Abraão se esforçou, foi fiel. Sara, né, também aparece lá nos heróis da fé, na lista dos heróis da fé, em Hebreus 11, os grandes heróis da fé. A Sara também teve seus erros. Quando Deus prometeu que ia dar um filho, daqui 1 ano voltarei e você terá um filho, Sara terá um filho, ela deu risada, né? Também duvidou, né? Mas ela entra na galeria dos heróis da fé. Não por um erro que ela fez, mas por tantas e tantas coisas certas que ela fez. E assim, muitas vezes eu digo, Deus está mais interessado nas coisas certas que a gente faz do que nas erradas. Sou agora um pouco, né? Alguém que escute isso pode dizer assim, Ralf, então você está dando a carta branca para a gente fazer coisa errada. Não, não é isso. O que estou dizendo é que todos nós cometemos falhas. São coisas ruins. Falhas são coisas ruins mesmo.
estragam, que complicam a nossa vida e complicam a vida de outras pessoas, como que Abraão gerou Ismael e isso, nossa, gerou um problema na humanidade inteira. Mas mesmo assim ele foi chamado pai dos crentes, quer dizer, o lado positivo dele não deixou de existir pela falha que ele cometeu. Então é uma grande lição. As coisas corretas que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, não perdem totalmente o valor se a gente faz falhas. Né? Falhas, ok, temos que diferenciar entre falhas e pecados. Isso a gente já estudou lá na revista número 1 e na revista número 4, em vários lugares, né? Diferença entre falhas e pecados. Os 4 altares de Abraão. Abraão buscou e adorou a Deus. Ele construiu ao longo de sua vida 4 altares que nos dão importantes lições espirituais. Seu primeiro altar foi em Moré, um lugar importante onde Deus lhe prometeu dar a terra. Altar é um lugar de adoração, quer dizer, em cima desse altar ele pegou ali um cordeiro, matou, cortou, colocou a lenha, colocou o cordeiro lá em cima, queimou. Então isso foi um ato de adoração a Deus. Quer dizer, hoje, o que a gente faz hoje para adorar a Deus? A gente não mata mais um cordeiro, que naquela época o cordeiro era o alimento. Por que as pessoas tinham cordeiro? Sim, era o alimento que os nômades tinham. Então eles matavam um cordeiro, com isso eles estavam ofertando a Deus algo que fazia parte do básico deles, da sobrevivência deles, quer dizer, algo que faria falta para eles. Então era uma oferta bem real, algo bem concreto, dizendo assim, Deus, eu posso passar fome, mas você é mais importante para mim. Então, vamos traduzir isso para hoje, né? Seria a gente ir na igreja e, enfim, dar algo que para a gente custe alguma coisa, seja o tempo, seja um testemunho, seja um louvor, apesar de que o louvor ele não custa, né? A gente não vai passar fome se louvar a Deus, mas custa assim a honra, vamos dizer assim, da gente dizer assim, Deus, eu não sou nada e tu és tudo, quer dizer, então isso é um sacrifício da nossa honra própria, vamos dizer assim, né? Ou também uma oferta financeira, né? Que também mexe, vamos dizer, na nossa subsistência. Então tem muitos modos de a gente ofertar a Deus coisas que para nós são importantes, né? Vamos dizer assim, o fato de a gente ir na igreja, com isso a gente está ofertando algumas horas que seriam úteis para a gente fazer outra coisa, para passear, enfim, fazer outras coisas, a gente está ofertando também para Deus. Então, Abraão sacrificou ali um cordeiro, foi um ato de adoração e Deus se manifestou a ele. Né? Então, muitas pessoas dizem, eu gostaria que Deus se manifestasse para mim, né? Só que eles não sabem o que é a adoração, eles não sabem o que significa, como é que se faz uma adoração a Deus. Então também não recebem revelações, não têm experiências com Deus, porque não sabem o que é oferta, não sabem o que é sacrifício, não sabem o que é a adoração. Ponto número 2, o segundo altar foi entre Ai e Betel, ele construiu o segundo altar. Ai, por um lado, significa ruína, miséria e buraco. Betel significa a casa de Deus. E ali entre essas duas cidades, com esses nomes tão divergentes, ele construiu um altar. Abraão teve um período de baixa espiritualidade, onde pediu para sua esposa dizer que era sua irmã. Mais tarde ele se alinhou com Deus e voltou a esse lugar onde se separou de Ló. Então, os nomes das cidades, eles são assim ligados com essa situação. Ai, ruína, miséria e buraco, quer dizer, simbolizando essa fraca espiritualidade dele, quer dizer, essa falha que ele fez, né? E Betel, a casa de Deus, foi onde que ele se reconciliou com Deus e se despediu de Ló. E foi uma parte dessa reconciliação com Deus. Quando ele se reconciliou com Deus, ele percebeu que Ló estava atrapalhando a vida espiritual dele, que Ló estava atrapalhando o plano que Deus tinha na vida dele. E por isso se despedir de Ló foi um modo de ele se consertar com Deus e botar o plano da vida dele em sintonia com Deus, em ação, botar em ação o plano de Deus.
O terceiro altar foi em Hebrom. Este altar celebra a comunhão e a amizade que Abraão e Deus tinham. Então, digamos assim, numa fase da maturidade espiritual de Abraão, uma fase, né, acho que todo cristão deveria ter essa fase, a fase onde a gente já não tem mais tantos problemas, vamos dizer assim, tantos momentos de falta de fé e tal, né, onde a gente já consegue ter uma fé mais constante, onde a gente já se firmou nas vitórias contra o pecado e assim por diante. Ponto número 4. O último altar foi na terra de Moriá, onde no último minuto antes que sacrificasse Isaac, Deus deu um cordeiro como substituto. Então, né, esse último altar, uma coisa que aconteceu só uma vez, que Deus disse para ele sacrificar Isaac, e enfim, toda aquela história muito importante. Então, esses 4 altares falam do quê? Que Abraão era um adorador, adorava muito a Deus. E recebia muitas revelações, Deus falava muito com ele, claro, adorava a Deus, recebia muitas revelações, Deus falava muito com ele, e com isso Abraão pôde ter muita fé. Ele pôde ter muita fé, sim, porque para a gente ter fé, nós precisamos do quê? Da palavra. Sem a palavra nós não podemos ter fé, porque a fé sempre é uma reação a uma palavra. A fé significa dizer sim, significa acreditar em algo que Deus nos diz. Então, quando Deus não nos diz nada, nós também não podemos crer. Então, tem pessoas que nesse momento vão dizer assim, não, mas Rolf, mas a Bíblia está cheia de palavras. Aqui, um livrão dessa grossura, 1.300 páginas, cheia de palavra de Deus. Aí eu vou dizer... Calma. Vamos com calma. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando o Espírito Santo vivifica essas palavras da Bíblia, a gente lê a Bíblia e está, vamos dizer, sintonizado com Deus, em oração, aí o Espírito Santo faz essas palavras se tornarem vivas, se tornarem uma conversa de Deus com a gente. E é só esse tipo de palavra de Deus que tem o poder de criar fé dentro de nós. A Bíblia, lida como um livro secular, ela não gera fé dentro das pessoas. Tem muita gente que lê a Bíblia e não tem mais fé. Por ler a Bíblia não faz a fé dela aumentar. Então a nossa fé só aumenta quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está lendo ela espiritualmente e o Espírito Santo usa essa leitura para nos falar. Mas aí nós temos que fazer um passo que é aconchegar esta palavra que o Espírito Santo está dando a nós através da leitura bíblica. É um pouco difícil de entender isso, porque a gente pensa, não, a palavra é o que está escrito ali. Não, a palavra é o que Deus está dando através do Espírito Santo, através da Bíblia. Não as palavras, não é aquela tinta que está em cima do papel, que é a palavra de Deus. Mas aquela tinta é um meio usada pelo Espírito Santo para Deus falar com a gente. É um pouco complicado de entender isso. Assim, né? Eu uso o exemplo do aparelho de rádio. O aparelho ele é só um meio usado para que o radialista lá em algum outro lugar fale com a gente. Então, o aparelho, a gente não pode olhar para o aparelho, não pode dizer, o aparelho está me trazendo uma mensagem. Nós temos que olhar quem está falando. É assim a Bíblia. A Bíblia, ela é o único livro através do qual Deus fala com a gente. Então, a gente lendo a Bíblia, Deus ele fala com a gente, mas não é aquela tinta que está lá em cima do papel, mas sim é o Espírito Santo que está usando aquilo. Então, e assim Abraão fazia sacrifícios nos altares que ele construía. Com isso ele estava adorando, mostrando o amor, o valor que Deus tinha para ele. E aí Deus conversava com ele, falava com ele de alguma maneira, seja aparecendo visualmente para ele em forma humana, ou assim, ele olhando para o céu e Deus falava de algum modo para ele, olha as estrelas e tal, né? Talvez não em voz audível, mas assim, no coração dele falando. Eu não sei como é que foi, se foi em voz audível ou se foi assim, forte no coração, como sempre acontece, né?
com a gente sentia assim que Deus está transmitindo uma coisa para a gente. Então, o que é altar? Altar é uma palavra que simboliza as coisas que nós temos que abrir mão. As coisas que nós temos que entregar, nossos ídolos, aquilo que a gente confia, aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. Abraão é nosso pai da fé porque através dele aprendemos a buscar a Deus de modo espiritual. Abraão abriu mão de muitas coisas. O conforto da cidade, né, desenvolvida, rica, de Ur. Por exemplo, os laços familiares não abençoados, né? Ló e Isaac. Né? É assim, até triste de pensar que Abraão, né, se despediu de Ló. Disse, Ló, se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Vamos separar nossos caminhos. Pensar, puxa, né, que tio desnaturado, né, fazendo isso, né? Mas o pior foi até com Isaac, né? Ele mandou, né, Isaac embora. Seu próprio filho ele mandou embora. Assim, é muito forte esse pensamento, mas que a gente deve entender que tem muitas coisas que estão atrapalhando, até mesmo membros da família da gente pode estar atrapalhando a nossa vida espiritual, o plano que Deus tem na nossa vida. É muito forte essas palavras, mas, né, a gente já tem visto casais onde que, sei lá, a esposa não tem visão, não é espiritual, e aí por isso o marido não consegue fazer um bom trabalho como pastor, digamos. É um exemplo. E vice-versa. Vice-versa também, pode acontecer muitas vezes. Né, do marido não ter muita visão e a esposa querer fazer alguma coisa para Deus e não conseguir. Então, o que é ruim? Então, a gente tem que cuidar muito, né, com quem a gente casa, né? Se esse vai, né, ser uma pessoa abençoada. Por isso, laços familiares não abençoados. Abrir mão disso. Então, isso é o que simboliza a palavra altar. Né? E Deus, e Abraão mostrou para Deus que estaria disposto de abrir mão até do seu próprio filho. Quer dizer, Deus, né, estava pensando, será que Isaac não acabou sendo um pequeno ídolo na vida de Abraão? Porque Abraão ficou 100 anos esperando, acreditando, confiando, tendo aquela esperança. Eu vou ter um filho, vou ter um filho, vou ter um filho. 100 anos pensando naquilo. E quando ele teve o filho, né, aí Deus pensou, será que esperou tanto, teve tanta fé? Ok, enquanto ele estava esperando, ele tinha fé. E depois que ele recebeu, será que ele continua tendo fé? Ou será que agora o Deus dele é o Isaac? É por isso que Deus teve que pedir para ele fazer aquela oferta, e Abraão foi lá e mostrou que estava disposto, não? Que para ele, Deus era mais importante do que Isaac. Ele estaria disposto a abrir mão de toda aquela promessa que Deus tinha dado, de que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, e tudo. Ele estava disposto a abrir mão de tudo aquilo. Deus era mais importante. Deus é mais importante, né, do que tudo. Quer dizer, o que é importante para nós? Naquela época, ter filhos era algo muito importante. Tanto pela cultura que as pessoas tinham, de família e coisa assim, mas porque para eles também ter filhos estava muito relacionado, por exemplo, à velhice. Pessoas idosas precisavam ter filhos que cuidassem deles quando eles fossem velhos. Quer dizer, não era o caso de Abraão, porque Abraão ele era muito idoso, não precisava ninguém para cuidar dele, porque ele tinha muitos servos e coisas assim, então não precisava. Mas era a cultura da época, valorizava muito a questão de filhos e tal. Hoje a nossa cultura já não valoriza mais tanto essa questão de ter filhos, então nós temos que transportar isso para hoje, para pensar o que para nós é importante. Talvez para muitos seja o conforto, para outros seja a fama, para outros seja uma conta bancária com bastante dinheiro, para outros seja um carro de luxo. Enfim, cada pessoa, né, tem o seu valor, aquilo que ele acha que para ele é importante. E aí vem a pergunta, será que nós estamos dispostos a abrir mão disso? Ou vamos dizer assim, será que isso é mais importante do que Deus?
ou Deus é mais importante do que isso na nossa vida? Tá. Próximo título, Uma Mulher de Deus. Então, Sara, ok, Sara, né, uma personagem que fica assim um pouco no pano de fundo, que a gente pensa, Sara, quem foi Sara, né? Agora, se a gente pensar bem, tudo o que ela enfrentou, tudo que ela lutou, tudo que ela passou, tudo que ela sofreu para estar ao lado de Abraão, para ser a companheira de Abraão, para ajudar a ele a preencher o plano de Deus. Por exemplo, partir de Ur e peregrinar sua vida toda por desertos ao lado de Abraão. Se a gente olhar no mapa e ver, nós vamos ver aqui, nós tínhamos visto aquele mapa ali na lição passada, a quilometragem, quantos quilômetros que era de Ur até Harã, e de Harã, né, ele desceu ali para Canaã, que a distância era, vamos dizer assim, olhando no mapa, um pouco menor do que de Ur até Harã, mas que não deixam de ser milhares de quilômetros, porque as estradas não eram retas, né, e não eram asfaltadas, mas era, enfim, caminhando por desertos e por florestas e assim por diante. Era muito, muito complicado, nas costas de camelos, não era em carros, né, com uma suspensão, ar ou alguma coisa assim, não, era camelos, eram cavalos, eram jegues e assim por diante. Então era muito sofrimento, muita peregrinação que eles fizeram para conquistar as promessas. Ela era humilde, 1 Pedro 3,6, e uma mulher de Deus. Sara recebeu a promessa porque ela confiou na fidelidade de Deus. E isso está escrito em Hebreus 11:11. A gente pensa, não, a Sara ela era incrédula, ela deu risada quando Deus falou, daqui a um ano você vai ter um filho. Ela deu risada. Sim, talvez naquele momento foi uma reação espontânea, mas depois ela, né, tipo assim, voltou ao normal, né? Às vezes a gente tem uma reação dessa espontânea, assim, né? Como aconteceu comigo esses dias. Eu perguntei para um missionário lá da Jordânia, né? Como é que faço para mandar uma carta para ele? Aí ele falou, não, aqui na Jordânia não tem correio. Aí naquela hora eu tive uma explosão de risadas, né? Não aguentei, comecei a rir que não conseguia mais parar. Pensando, não existe correio, né? Um país onde não existe correio, né? Tive que rir até não aguentar mais. Aí devagarzinho, né? Fui voltando, fui abaixando, pensando, não, sabe o que? É pior que é verdade. Lá não tem correio mesmo, né? É triste, né? Assim, foi a reação, né? A reação no momento. Aquela explosão e depois, não, calma lá, tem que pensar, é assim mesmo. Assim mais ou menos Sara, né? Ela teve aquela reação de rir quando Deus falou aquilo, mas depois, né, ela voltou, baixou a bola, vamos dizer assim, e se tornou de novo a mulher de fé que ela era, né? Foi que está escrito em Hebreus que ela era uma mulher de fé. Próximo título, o preço do mundanismo. Quer dizer, a gente sabe que Ló era uma pessoa crente, quer dizer, cria em Deus, era uma pessoa temente a Deus, mas mesmo assim ele ainda dava margem ao mundanismo na vida dele. Por quê? Como é que a gente sabe isso, né? Abraão falou, você decide, se você for para um lado, eu vou para o outro, se for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou e viu as campinas do Jordão, verdes, bonitas, né? O que significava muito dinheiro, porque para um, né, nômade, pastor de ovelhas, muito gramado verde era muita riqueza, muitas ovelhas. Olhou, né, lá para baixo, estava em cima da montanha, olhou para aquele lado, viu aqueles gramados verdes maravilhosos. Olhou para o outro lado, né, quer dizer, eles estavam ali numa montanha, então quando ele olhou para baixo, estava olhando para leste. Para leste, um vale verde. Para o oeste, deserto, né? Aí ele pensa, eu tenho que escolher um dos dois lados, para onde que eu vou? Escolheu o vale verde, pensando nas muitas ovelhas que ele ia poder ter lá embaixo, a riqueza. E Abraão ficou aonde? Morando nas montanhas. Então Ló, ele era teimoso e obstinado, um tanto mundano, mas foi salvo.
Sim, né? 2 Pedro 2, 6-9 fala para nós que Ló foi salvo. O estilo de vida mundano e pervertido dos sodomitas o maltratavam. Mesmo assim, ele permaneceu em Sodoma pelo seu amor às riquezas, lucro e vantagens. É muito triste essa história. Bom que ele conseguiu aguentar, não perder a fé, mas ruim que ele preferiu esse sistema que não foi tão bom para a vida de fé dele. Abraão ficou lá vamos dizer assim, num terreno que não era tão propício, na montanha, mas ficou tendo experiências com Deus, adorando a Deus. Foi muito melhor. Bom, que Sodoma e Gomorra foram destruídas, está lá na Bíblia, não preciso repetir, mas o ponto que eu quero chegar, né, que sua esposa amou mais o mundo do que a salvação e foi imediatamente castigada, e Ló morreu como um homem frustrado. O preço do mundanismo é grande. Então, né, a lição, eu estou falando isso aqui não para repetir o que já está na Bíblia, mas tirando uma lição disso. O que nós aprendemos de Ló? De que mundanismo é algo que temos que evitar. O mundanismo, o que é o mundanismo? Nós já estudamos isso na revista número 4. O sistema que o mundo funciona, o sistema, enfim, capitalista, quer dizer, não falando que o socialismo é uma coisa boa, mas no sentido assim, materialista. O socialismo também é materialista. São dois tipos diferentes de materialismo. Seja o capitalismo, seja o socialismo, é materialismo, a matéria, o dinheiro, as coisas, as aparências. Isso que é o mundanismo, esse sistema que o diabo usa para prender as pessoas nele e afastar de Deus. Então isso é muito terrível, nós temos que cortar com isso, nós não podemos viver para a matéria. A matéria é apenas um meio para um fim, que é o nosso relacionamento com Deus. O mundano filho de Isaac. Né? Vamos agora passar para uns anos para frente. Isaac, né? Abraão teve seu filho Isaac, e Isaac teve 2 filhos. Um deles era Esaú. Esaú era uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Ele não era crente, ele era ímpio, mas era uma boa pessoa. Né? Então, a gente tem uma imagem de quem ele era. Né? Exímio caçador, caçava muito bem, zeloso, trabalhador, muito amado de seu pai, mas não tinha fé nenhuma, não tinha relacionamento com Deus. Não tinha relacionamento com Deus e era também um pouquinho, vamos dizer assim, desleixado, por exemplo, aqui, desprezado o seu direito de primogenitura e o vendeu por um prato de sopa de lentilhas. Quer dizer, Jacó, ele teve 2 vezes o direito da primogenitura. Porque, primeiro, Jacó estendeu o braço para fora da mãe dele. Quando ele nasceu, a primeira mão que a parteira viu, o que ela fez? Amarrou um cordão vermelho. Só que aí o braço dele entrou para dentro de volta e quem saiu? Esaú. Não sei se está entendendo. Quer dizer, na verdade, Jacó, mesmo que ele nasceu depois de Esaú, mas ele é que estava com o cordão vermelho. Quer dizer, ele é que era, na verdade, era o primogênito. Foi marcado como o que veio primeiro. Mesmo que o outro veio primeiro, mas ele é que tinha a marca de ser o primeiro. E depois, mais tarde, Esaú ainda foi lá e vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Então muitos dizem que Jacó era um enganador, né? Eu não consigo concordar com isso, porque para mim Jacó simplesmente lutou por seus direitos, lutou por aquilo que era dele, por direito, que era o direito da primogenitura. Aqui o versículo, Hebreus 12:16, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele era um homem natural que não buscava a orientação de Deus. Percebemos isso, por exemplo, pelo fato dele intencionalmente ter casado com mulheres incrédulas. Então, a gente sabe que
os descendentes de Abraão procuraram casar com mulheres crentes, com mulheres que não eram do povo cananeu. Então Esaú, ele percebeu que, né, os ancestrais dele, o pai dele, o avô dele, se preocupava com isso, né, casar com uma mulher crente, né, e como ele não era crente, né, tipo assim, meio para desaforar o pai dele, foi lá e casou com 2 mulheres cananeias, né. Quer dizer, mais ou menos assim que nem, tipo, se hoje um pai é crente e o filho é incrédulo, só para dar na cara do pai dele, vai lá e casa com uma mulher bem mundana, né? Vamos dizer assim, sabendo que o pai gostaria que ele casasse com uma mulher crente, uma coisa assim. Tentando fazer essa comparação. Tá, agora vamos para Jacó, o lutador, né? Como eu disse, tem muitos que falam Jacó o enganador, né? Falam Jacó o lutador. Para mim, Jacó, ele lutou para conseguir os direitos, ou aquilo que cabia a ele de direito. Assim, todo mundo fala que Esaú é que tinha o direito da primogenitura. A Bíblia também fala disso. Mas assim, analisando aquela história do nascimento dele, que ele esticou a mão para fora e tal, quer dizer, eu vejo ali um sinal que, na verdade, ele também tinha bastante direito à primogenitura. E aí, depois com aquela história de que Esaú vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, quer dizer, se ele vendeu, interessa se foi por um prato de lentilhas ou por 1 milhão de reais, né? Não interessa, quer dizer, se ele vendeu, cabia a Esaú, ele tinha o direito. Mas não, Isaac quis abençoar Esaú, quis passar para ele, né, a herança. Então, Jacó foi obrigado, vamos dizer assim, a enganar a Isaac para ter direito, para ter acesso àquilo que era dele por direito. E aí a gente vê que ele foi um lutador. Que ele não simplesmente disse, tá bom, se Deus quiser me abençoar, se Deus quiser me dar as coisas que me cabe por direito, então Deus vai me dar, se não, amém. Né? Quer dizer, é uma atitude que muitos crentes têm, né? Tipo assim, de não serem lutadores, de ser, tá lá, se Deus quiser, então tudo vai dar certo, né? Não sei o que. Não, Esaú lutou, se esforçou. E o seu nome foi mudado de Jacó, o que vem no calcanhar ou enganador, para Israel, que significa o que luta com Deus. Jacó manteve a linhagem espiritual, sendo o filho de Isaac que buscou a Deus e se afastou das religiões pagãs cananeias. Eu leio Gênesis 28, 1. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Gênesis 28, 1. E a gente vê que Jacó obedeceu. Jacó era crente, Jacó era o filho crente. Jacó foi aquele que preservou a linhagem. Vamos dizer assim, aquela linha, como eu já te falei, né, que desde o início Deus sempre teve no mundo inteiro, no mínimo, uma pessoa que era crente. Então Jacó manteve, né, segurou a peteca, né, para ser o único no mundo inteiro que era crente. Enfim, talvez existisse mais alguma outra pessoa, mas, né, aquela linha, manteve aquela sequência de pessoas crentes, né, que era sempre um. Mesmo no caso, né, Abraão teve Isaac, mas teve Ismael e teve outros filhos, mas, né, de Ismael e dos outros não se fala se eles eram crentes. Isaac teve Esaú também não era crente. Então sempre um só que acabou sobrando. E também, por exemplo, Jacó teve 12 filhos e os 11, né, tentaram matar José, né? Então mostra que eles muito crentes não eram também, né? Então sempre tinha um que era o crente e os outros, né, muito crentes não eram. Aí lá para o final da vida de Jacó, lá para o final da vida tem um acontecimento interessante que nós temos que citar aqui, porque isso vai ajudar a gente a entender muita coisa na Bíblia. Que Jacó abençoou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, como se fossem seus próprios filhos. E por isso as tribos de Israel têm 13 nomes. Então, em listas de tribos de Israel, a gente encontra 13. Mas não é 12 tribos de Israel.
é porque essas duas, Manassés e Efraim, são chamadas as meias tribos que substituem José. Então, em vez de encontrar o nome de José, vai encontrar Manassés e Efraim, que seria meia tribo, né? Então, são 11 mais duas metades, dá 12. O próximo assunto, que é um título grande aqui, uma parte, né? É um assunto novo nessa lição, é o assunto as 7 alianças bíblicas. Então, durante toda a história, Deus fez alianças, ou seja, né? Convênios, contratos, determinações, estabeleceu regras de relacionamento entre as pessoas e ele. Então, por exemplo, a aliança abraâmica, a primeira aliança, onde que Deus determinou a Adão como que seria o relacionamento de Adão com ele, disse, tu quer ter um relacionamento comigo? Não coma daquela árvore, né? É um exemplo. E depois que eles pecaram, Deus foi lá e disse, então tá, vocês pecaram, agora vai acontecer isso e aquilo, do suor do teu rosto comerás o teu pão e tal. Então, quer dizer, Deus estabeleceu as coisas como que seriam. Seria como uma aliança. Mesmo que não está escrito, Deus fez uma aliança com Adão. Mas Deus estabeleceu regras de relacionamento com as pessoas. Depois, mais tarde, a aliança de Noé. Deus prometeu à humanidade que nunca mais destruiria pela água toda a vida na terra. Onde Deus mostrou como que seria um contrato, vamos dizer assim, que Deus fez com a humanidade de que nunca mais destruiria o mundo por água. A terceira aliança, o contrato de Abraão. Deus prometeu muitas coisas para Abraão. Quer dizer, então isso seria, claro, um contrato. Quer dizer, quando, né, o que é um contrato? Quando duas pessoas prometem fazer certa coisa juntos. Então Deus prometeu muita coisa, que faria seu nome grande, que Abraão teria muitos descendentes físicos, né? Descendentes físicos, que ele seria pai de uma multidão de nações e que lhe daria uma terra em uma determinada área geográfica e que todas as famílias do mundo seriam abençoadas através de sua linhagem física, ou seja, pelo Messias. O interessante é que Deus dá duas bênçãos para Abraão, quando Abraão olha para o céu, vê as estrelas, e Deus diz, né, olha as estrelas, a tua descendência será como as estrelas. E aí Deus ainda vai e fala, e a tua descendência também será como a areia na praia. Então, né, as estrelas estão lá em cima, no céu. A areia está na terra. Então, a gente poderia pegar assim uma lição simbólica falando do quê? A areia está falando do quê? Dos descendentes biológicos dele. As estrelas está falando dos descendentes espirituais, que somos nós, que temos a fé como ele tinha, mesmo que biologicamente nós não somos descendentes dele. A quarta aliança, a aliança mosaica, ou seja, as regras que Deus determinou através de Moisés, as regras comportamentais, as regras religiosas, ali o templo, quer dizer, o templo não, o tabernáculo que Deus mandou construir, que mais tarde foi transformado em templo, né, por Salomão. Aquelas regras todas, regras de culto, regras de comportamento, foi um contrato entre Deus e o povo, vamos dizer assim, e o povo judeu, né, naquela época ainda era né, os descendentes de Abraão ali, as 12 tribos, um contrato entre Deus e as 12 tribos descendentes de Jacó. Depois veio a aliança da Palestina, que foi 40 anos mais tarde, que Deus fez um pacto com esse mesmo povo, quando estava já quase colocando o pé lá dentro, né, fazendo muitas promessas positivas e negativas. É bem interessante ali os últimos capítulos de Deuteronômio, onde que o povo está ali já vendo a terra prometida e aí Deus fala através de Moisés as últimas palavras e diz, olha, tomem uma decisão, decidam uma coisa boa na vida de vocês, servir a Deus. E se vocês servirem a Deus, Deus vai dar muita coisa, vai abençoar vocês de muitas maneiras, até mesmo
com coisas materiais, com a terra. Essa terra vai ser de vocês para sempre, se vocês servirem a Deus. Mas se vocês não servirem a Deus, né, tem que ler Deuteronômio para ver isso, porque é quase inacreditável. Que está tudo escrito lá dentro, o que veio acontecer mais tarde, no exílio. Está escrito lá dentro: se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão ser dispersos pelo mundo inteiro, vocês vão ser perseguidos, vocês vão atravessar o mundo inteiro e as pessoas não vão gostar de vocês, ou vocês vão ter que pedir dinheiro emprestado e tal, e tal, e tal. Está tudo ali, já escrito lá. Moisés já escreveu, né? Quase 2000 anos antes de Cristo, já escreveu tudo ali que veio acontecer quando a Babilônia invadiu Israel, no ano 600, mais ou menos, né, depois de Cristo. Antes de Cristo. A sexta aliança, a aliança davídica, onde Deus prometeu a Davi que a sua linhagem duraria para sempre, que seu reino jamais deixaria de existir, e que um futuro descendente seu, Jesus, vai sentar-se no trono. Está se referindo aqui ao milênio, onde que Jesus durante 1000 anos vai reinar. Jesus, o descendente de Davi, onde que Deus vai cumprir a promessa que ele fez para Davi, que um descendente seu reinaria né, sobre a terra de Israel, a terra de Canaã. E a última aliança, a nova aliança, e eu fiz questão de citar aqui um texto do Antigo Testamento, Jeremias 31, porque isso não é uma invenção do Novo Testamento. O que chama Novo Testamento? Né? A nova aliança, o novo pacto, né? Por isso se chama o Novo Testamento. Não é uma invenção do Novo Testamento, não foi Jesus que inventou essa questão da nova aliança, só que já foi colocado lá no Antigo Testamento, em vários lugares. Foi prometido por Deus que ele faria uma nova aliança no futuro, uma aliança espiritual, onde que ele perdoaria os pecados das pessoas e a fé em Deus se espalharia pelo mundo inteiro. Hebreus 8,13, eu leio: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8,13. Falando também, né, de que essas outras alianças, como a aliança mosaica, já não tinha mais valor. Isso que muitos ainda hoje, né, têm esse problema, ficam tentando viver com um pé na aliança mosaica e um pé na aliança, na nova aliança. Não dá. Não dá. Para terminar esta lição, o último assunto é a circuncisão. Peraí, deixa aqui, não tá. Circuncisão. Um título bem grande, um assunto muito importante para quem quer entender a Bíblia, que aparece, né? Aparece na Bíblia toda. Circuncisão. Aparece, né? Acompanha a Bíblia toda, porque a circuncisão era uma das grandes marcas dos, né? do povo de Deus. Tá escutando? E essa marca do povo de Deus foi dada a Abraão. Né? Deus falou para Abraão circuncidar, que os seus descendentes fossem circuncidados. Então é uma marca diferente, por exemplo, do sábado. Né? O sábado é uma marca que foi dada através de Moisés. Então nós temos que diferenciar isso, porque se nós queremos ter a fé como Abraão tinha, nós temos que entender como Abraão pensava, como Abraão agia. Temos que entender, por exemplo, por que é que o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, sendo que os cristãos não circuncidam mais. Mas é porque os descendentes biológicos de Abraão devem ser circuncidados, porque eles são descendentes biológicos de Abraão. Isso não tem a ver com a fé em Jesus Cristo, isso tem a ver com a descendência biológica de Abraão. São duas coisas diferentes. Mas tem pessoas que não entendem isso, né? Só que até hoje eu nunca ouvi alguém falar: você tem que se circuncidar, né?
É algo engraçado. Eu já vi muitos falando guardar o sábado, não comer carne de porco, né? Agora, se circuncidar, não vi ninguém falar ainda, né? Aí eu me pergunto, peraí, que espécie de judaizantes são esses, né? Que escolhem o que eles mais gostam, o que eles acham que dá para fazer, né? Quer dizer, se alguém quer seguir a lei do Antigo Testamento, então tem que seguir tudo, né? É um grande problema. Por isso que nós estamos estudando essas questões do Antigo Testamento, exatamente para entender o que do Antigo Testamento nós temos que pegar para nós, de que modo que nós vamos pegar o Antigo Testamento para nós, porque todo o Antigo Testamento tem valor, todinho. Cada única palavra do Antigo Testamento tem valor para nós, mas muito num sentido figurado, num sentido, né, num sentido adaptado, num sentido transposto, vamos dizer assim, através de Jesus, sob a ótica de Jesus, sob a ótica da nova aliança, sob a ótica da aliança espiritual. Nós não estamos mais numa aliança baseada em leis em forma de ordenanças, mas sim na lei escrita no coração e assim por diante. Então, nós aproveitamos o Antigo Testamento, tudinho que está lá dentro, mas não deste modo mosaico, não como os judeus ortodoxos que ficam lá fazendo aqueles rituais que Moisés mandou fazer e coisas assim. Circuncisão. Só que nós devemos praticar a circuncisão. Tá? Ou seja, o que é circuncisão, eu imagino que você deva saber. E se tu não sabe, também não vou te explicar. Tá, olha no dicionário. Né? Nós temos que praticar a circuncisão. Se nós não praticarmos a circuncisão, não podemos ser salvos. Né? Ok. Para te dar um choque um pouquinho, para te acordar, vamos para, né, na próxima página, Romanos 2, 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Então a circuncisão cristã é a circuncisão do coração. O que é circuncisão? Né? Não vamos ficar inventando alguma coisa, vamos para a prática, bem concreto. Então a circuncisão implicava em cortar um pedacinho de carne fora, né? Cortar fora um pedacinho de carne, mesmo que fosse muito pequeno. E no Novo Testamento nós somos convidados a cortar a carne fora, crucificar a carne, que significa o quê? Significa rejeitar as paixões carnais, a carnalidade, rejeitar os desejos mundanos, rejeitar o mundanismo, rejeitar as paixões. Isso que significa rejeitar a carne, a carnalidade. Então, a circuncisão do coração significa isso. Significa a gente colocar fora, colocar de lado essas coisas, carnalidade, mundanismo, desejos, paixões mundanas, paixões carnais. Colocar isso de lado, cortar isso fora. E isso que é o mais importante. Os judeus cortavam um pedacinho de carne fora e achavam que isso era grande coisa. Não, isso apenas simbolizava aquilo que é o importante de fato, que é o que? A rejeição do pecado, a rejeição do sistema mundano, a rejeição do sistema materialista, como eu falei antes. Isso que é a circuncisão de coração, de a gente encher o nosso coração do Espírito de Deus, das coisas de Deus, de buscar as coisas lá do alto, como diz o apóstolo Paulo. Buscai as coisas lá do alto, se preocupar com o céu, se preocupar com Deus, se preocupar com os valores do reino de Deus e colocar os valores do mundo de lado, cortar isso fora. E essa que é a circuncisão do coração. E quem não faz essa circuncisão do coração não pode ser salvo. Eu falei antes, né? Está escrito, sem a santificação ninguém verá a Deus. É um outro modo de dizer a mesma coisa. Santificação é isso, é a rejeição dos valores mundanos. Rejeição das práticas pecaminosas
Então isso que é a circuncisão do coração, essa rejeição. Cortar isso fora, eliminar isso da nossa vida. Aleluia. Então, eu vou ler ainda as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Número 1, por que Abraão é considerado nosso maior exemplo de fé? Pergunta número 2, o que simboliza na nossa vida a palavra altar? E a pergunta número 3, quais as consequências práticas de sermos circuncidados no coração? Aleluia. Glória a Deus.